pedir, nem me aproximar, nem sugerir. Graças a Deus tudo veio espontaneamente, porque a única ideia fixa em mim é a morte. Desde 16 anos de idade. Eu acho errado o homem ser tão inteligente, ser senhor do universo e morrer. Você vai à Lua, você passa por baixo da calota ártica, você faz informática, você faz robô, você faz tudo isso e no fim você tem um infarte. Você é traído pelo seu próprio organismo, de maneira que nada me compensa na vida quando eu sei a morte. O Alceu Amoroso Lima cansa de repetir nos livros dele, citando Stendhal: se a morte é impossível, esqueçamo-la. Se a morte é inevitável, esqueçamo-la. Como é que a gente vai esquecer quando tem 85 anos, senhor? Bola. Voltou ao assunto, realmente. É um assunto. A minha mulher fica danada por causa disso, mas é um assunto. De falar... Porque você já viveu um longo passado e vê que o futuro está curtinho. Uma pequena bonitona diz assim: vem cá, meu velhote, vem cá. Eu digo: eu não sei se tenho fôlego de andar 5 metros. Ainda bem que o senhor tem esse humor iluminado, que é uma coisa, esse sorriso, e realmente fazem bem a vida, né? Isso é que me fez chegar a essa idade. Pois é. Me diz uma coisa, nós estamos falando de academia e tudo mais, de acadêmico, o senhor fez aí as suas restrições e fez aí seus elogios. Então eu queria lhe perguntar só 2 coisas para que sejam respondidas rapidamente. Na sua opinião, qual é a maior qualidade de um homem, de um ser humano, e qual é o maior defeito? Rapidinho que nós... A maior qualidade é ser honesto. Honesto consigo mesmo. Não adianta fingir que é honesto. E o maior defeito é ser intrigante. E no meio intelectual isso é muito comum, porque o meio intelectual é o cultivo de vaidades. É cultivo de vaidades. A força física você mede facilmente, ao passo que a força intelectual você não pode medir, assim, é imponderável. Bom, falando sobre o momento atual, como o senhor já falou, também sobre socialismo, a terceira via e tudo mais, o senhor sempre foi socialista, não é isso? Chegou Exato. mesmo a fundar um partido com Edmundo Muniz. Como é que você soube? Em 45, a União Socialista Popular. Exato. Foi isso? É. E disse certa vez que tinha esperança de chegar aos 60 anos vendo este país já socialista. É verdade. Que ilusão. Ilusão. Lembrando uma antiga advertência sua, a hora é de mudanças, não de remendos, gostaríamos de sua opinião sobre o Brasil do ano 2000, que certamente ainda não é socialista. O senhor disse que tem 85. Pensava que com 60 esse Brasil já estaria socialista. O que o senhor acha aí desse? Não, é decepcionante. O Brasil de hoje é decepcionante. Eu costumo dizer que os problemas no Brasil são iterativos ou recorrentes. Eu que estudo história do Brasil, escrevi muito também sobre a história do Brasil, você pega no tempo do Império, pega no começo da República, são sempre os mesmos problemas: carestia da vida, analfabetismo, falta de residência, de habitação, falta d'água, miséria. São sempre os mesmos problemas. O Brasil, os problemas são recorrentes. Não se diz que caminhou para diante resolvendo um problema. Por causa de quê? Porque é uma separação flagrante entre elite e povo. Entre elite e povo. São 2 cidades. Como o Zuenir Ventura escreveu um livro há pouco tempo. São 2 cidades. É a cidade dividida, né? A cidade dividida. De maneira que eu fui muito decepcionado. Eu, quando estava estudando Direito em 1933, eu era aluno de 2 professores socialistas. Edgardo de Castro Rebelo, Introdução à Ciência do Direito, e Leônidas de Rezende, Economia Política. Todos 2, o Leônidas ganhou o Alceu Amoroso Lima no concurso em 1932. O Alceu fez o concurso. Pois bem, e eles falavam com tamanho entusiasmo. Tinha havido a Conferência Mundial Econômica em Londres, em 1932, quebra do padrão ouro e tal, que nós todos pensávamos que houvesse essa transformação. E não houve.
o Brasil está ainda perdendo passo com a história. O Brasil está perdendo passo com a história. E é uma balela dizer que é um país novo. O Brasil é mais antigo que os Estados Unidos. A colonização americana começou no século XVII, começou depois da colonização brasileira. Começou depois da colonização. O Brasil é mais velho que os Estados Unidos. De maneira que país novo, país novo, país novo, país do futuro, país do futuro. Mas país do futuro parece aquelas linguiças que se põe na frente de cachorro para ele correr. O cachorro corre e nunca alcança a linguiça, porque está amarrado assim num polo, né? Assim é o Brasil. É o país do futuro. E o Stefan Zweig escreveu um livro dizendo isso para bajular o Getúlio e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem vontade de perguntar se o Brasil é um país viável, sabe? Porque a dívida externa está sempre a mesma, cresce cada vez mais, vive-se sempre nessa miséria, nessa infelicidade, não há alegria de viver. O povo salva-se pelo povo. Há uma frase cruel que Alberto Torres diz ter ouvido. Alberto Torres morreu em 1917. Alberto Torres diz ter ouvido que em Niterói, dois ingleses conversando, dizendo: tudo é grande nesse país, menos o homem. Que nos ofende. Que ofende dizer que tudo no Brasil é bom, menos os brasileiros. É um horror isso, realmente. Mas, de qualquer maneira, é preciso que o Brasil... os meus bisnetos, os netos já estão aí. Já estão aí, já estão pegando essa miséria também. Enquanto um país de primeiro mundo. Vamos também... Continuo dizendo, vamos torcer, porque são coisas que a gente tem que ter esperança. Esperança, às vezes, meio mal colocada, mas temos que ter, né? Mas essa questão do partido que o senhor fundou com Edmundo Muniz, como foi isso, hein? É puramente romântico. Né? Puramente romântico. Basta dizer que o Filinto Miller, que foi chefe de polícia do Getúlio Vargas no Estado Novo, e vocês não se iludam, eu vivi todo o Estado Novo. O Estado Novo foi instalado a 10 de novembro de 1937. Eu estava me formando em Direito. E caiu em 29 de outubro de 45. Pois bem, o Estado Novo foi igualzinho a esse regime de chumbo que passou aí, se não pior. E o Filinto Miller era o chefe de polícia. Matou gente com o diabo, gente no calabouço, enlouqueceu gente, assim por diante. E o Filinto Miller acabou se formando em Direito. Meu pai costumava dizer, bacharel como toda a gente. No Brasil, quando ninguém dá para nada, vai se formar em Direito. Então, o Filinto Miller era presidente do Conselho Nacional do Trabalho. Parece mentira. Filinto Miller tinha sido chefe de polícia do Getúlio. Então, o Edmundo Lins, o Gomide, e o Mário Pedrosa e outros fundadores desse partido, pedíamos a cabeça do Filinto Miller. Pedimos a cabeça desse fascista. E durou quanto tempo esse partido? Durou um ano, se tanto. Aí, quando veio a Constituição de 18 de setembro de 46, acabou o partido, acabou tudo. Mas, de qualquer maneira, chegou a sair manifesto, e naquele livro lá da Fundação Getúlio Vargas, está naquele dicionário. Tem um verbete. Tem um verbete. Por ocasião da eleição da Assembleia que elaborou